Boa noite, a paz do Senhor. Estamos começando mais um momento João 3:30. Hoje é dia 31 de agosto de 2024. Quem vos fala aqui é missionária Ana Girobano. E, como de costume, vamos orar. Logo em seguida, vamos passar para a palavra do Senhor, amém? Vamos falar do Evangelho, da palavra do Senhor, que é preciosa aos nossos olhos, ao nosso coração, a tudo, tá? Somos movidos pela palavra. Esse canal que é um canal onde a gente prega somente a palavra, fala do amor de Deus, né? E se o Senhor tocar para contar algum testemunho, alguma coisa, eu conto. E assim, esperemos crescer na graça e no conhecimento somente da palavra do Senhor. Meu Deus, por isso que chama João 3:30, que ele cresça que eu diminua, tá bom? Deus, meu Pai, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamar tudo sem fé da minha pessoa. Apresento também, Senhor, nessa hora a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Senhor, eu posso estar indo de encontro, lutando com providência, com socorro, com cura, com libertação, trabalhando na mente, no coração, ajudando, fortalecendo, fazendo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus, me ajuda a estar ministrando a tua palavra. Deus, eu te peço também, visita aquele irmão, aquela irmã que precisa de um milagre, de um socorro neste dia. Muda a história, muda o cativeiro, trabalha, envia a providência. Se tiver alguém que perdeu um ente querido, que esteja lutado, que o Senhor possa estar trabalhando, consolando. Se tiver alguém precisando de um milagre, que o Senhor possa ser um milagre. Porque a tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Hoje a gente vai estar meditando na palavra do Senhor, que está em Marcos, tá? Marcos 10, e a gente vai estar falando da palavra preciosa do Senhor, tá bom? Vamos estar aqui meditando, diz assim primeiro Marcos 10, a questão do divórcio. Então Jesus saiu e foi para a região da Judeia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e segundo o seu costume, ele ensinava. Alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo à prova, perguntando, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? E aí Jesus diz no 3, o que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês, tá? Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por esta razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separa. Quando estava em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Eita, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nesta noite, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A gente vai ver que Jesus vai estar falando aqui sobre a questão do divórcio. Por quê? Diz aqui, ó, e foi bem, olha só como começa. Então, Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. Então, Jesus, ele atravessou, ele foi, por incrível que pareça, tá? Jesus, ele foi para ali na jurisdição de Herodes, tá? Ali no pedaço a qual tinha Herodes, o tetrarca ali, governava. Detalhe, a gente vê também que novamente uma multidão veio a ele, segundo o seu costume, ele ensinava. Jesus, ele sempre ensinava, tá? E o que acontece também? A gente vê que nessa jurisdição de Herodes, quando esses judeus hipócritas, fariseus, foram lá falar com Jesus, por que eles fizeram essa pergunta? Detalhe, a gente lembra que a cabeça de João Batista foi pedida numa bandeja porque, né? Porque João Batista, ele era contra o casamento de Herodes com Herodias, a sua cunhada, tá? A Herodias tem muito ódio, João Batista pede a sua cabeça numa bandeja, porque João Batista, ele era contra o divórcio, porque segundo a lei de Levítico, ali, a lei mosaica, não poderia ter
divórcios. Aí só que eles fizeram uma ressalva de tanta incredulidade do coração deles. Porque segundo o primeiro mandamento de Deus, né? Primeiro mandamento. Deus ele fez o homem e fez a sua mulher para se tornarem uma só carne. Deixará o homem, né? O seu pai e sua mãe e se unirão, né? Então, os fariseus, né? Eles sabendo disso, eles quis botar Jesus à prova. Porque se Jesus vai, né? E denuncia, como João Batista havia denunciado Herodes e Herodias, né? Por causa disso, né? Por ele estar na jurisdição ali, os fariseus sabendo disso tudo, eles, tipo, armaram uma cilada para Jesus. Mas Jesus é o próprio Deus, tá? Eles armam uma cilada ali, mas eles são envergonhados. Então, assim, e o que que acontece? Naquela época, segundo os historiadores, né? Eles mesmos fizeram, tipo, as leis dele, que assim, que se uma mulher queimasse a comida, era tão absurdo que ele divorciava da mulher, largava a mulher. Então, por causa da dureza do coração deles. O que que acontece? Então, não tinha, assim, não tinha um vínculo com o tribunal, assim, por ação, não. Eles faziam do jeito que eles queriam, tá? Então, desculpa, ficou uma prática judaica, assim, tipo, que o marido, ele era autoridade. Eu não quero você mais, puf, vai embora. É bem dizendo nos dias de hoje, tá bom? Hoje é assim, a mulher tá velha, tá gorda, a mulher, não, eu não quero mais, não sei o que, e assim vai, né? Mas sendo que o casamento é algo vitalício, é algo eterno, tá? Enquanto vida tiver. Então, Jesus, ele permitiu, mas por causa do quê? Da dureza do coração dele. Então, assim, ele desrespeitar a vontade de Deus, eles separavam, tá? Então, a gente vê que era algo, assim, bem maligno, porque o casamento, ele é tido como uma bênção de Deus. O casamento é uma grande bênção, porque o homem junta com a sua mulher, se torna uma só carne, gente. É algo maravilhoso, magnífico, onde ali nós vamos dar filhos, trazer filhos, é uma dádiva de Deus o casamento. No entanto, eu vou deixar aqui uma ressalva, não tem nada a ver, né? No entanto, que o homem e a mulher se encaixam perfeitamente, tá bom? O que Deus fez no homem, Deus fez na mulher para se encaixar perfeitamente, tá bom? A gente não tá falando sobre outras coisas aqui, mas eu quero deixar essa ressalva aqui, tá bom? Então, é grande bênção de Deus, tá? Então, assim, hoje a gente tá no tempo onde tem vários tipos de família. Mas a família abençoada por Deus é a família tradicional, homem e mulher. A gente respeita, mas que não é a grande bênção de Deus, não é. A grande bênção de Deus é o homem e a mulher. Porque o homem e a mulher que vão gerar filhos e filhas. Vão procriar, tá? Vão povoar a terra. E é isso aí. Então, a gente vê que tinha se tornado algo, assim, terrível, tá? Porque o próprio Deus, né, ele proíbe o divórcio, tá? Ele proíbe o divórcio. Deus, ele proíbe o divórcio. Então, assim, mas a gente vê que por causa do egoísmo humano, né, ele sempre ameaça destruir o casamento. Por que o egoísmo humano? Ai, eu não quero. Ai, porque eu tô bonita. Ai, porque eu tô nova. Ai, porque eu tô jovem. Uma mulher daquele. Ai, eu tô... E aí o espírito do engano, o egoísmo, a soberba, o alto, né, vai lá e se envereda e faz outro casamento. Gente, mas na verdade, casamento é um só. Salvo que você fique viúva ou você ficar viúva, em questão de adultério, mas que não deveria ter no meio do casamento, mas muitas vezes o diabo instiga, tá? Levanta homem estranho, mulher estranha, levanta macumba, tudo para destruir a família. Infelizmente, tá? A gente fala, eu gosto de falar de propriedade de coisas que eu vivi, que eu vivo, tá bom? Mas a gente tem que permanecer firme, que Deus venha segurar na minha e na sua mão para a gente não cair. A prova de o cair é do homem, mas levantar é de Deus. Acho que o diabo, ele vem para querer que a gente venha se soberbar. Vem sim. Detalhe, vamos lá. Jesus e as crianças. Alguns traziam crianças e Jesus para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse, deixe vir a mim. Olha, Jesus disse, deixe vir a mim as crianças, não as impeça, pois o reino de Deus pertence a ela que são semelhantes, pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou a criança nos braços e impôs-lhes as mãos.
Por quê, né? Os discípulos impedindo as crianças. Porque as crianças, igreja, elas são puras, tá? E é algo assim que a gente vê que a criança não tem maldade. Então, assim, nós temos que ser semelhante à criança. Muitas vezes a gente tem que ter malícia. Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de malícia realmente. Mas a criança, ela não tem maldade. Eu mesmo tenho um de 3, vai fazer 4 esse mês. E às vezes eu brinco com ele, daqui a pouco ele vem, mãe, e pega, e beija, e faz carinho. Então, assim, sem maldade. Minha igreja, eu fico transtornada quando eu vejo alguém que judeia, que abusa, que bate em criança. Gente, eu fico... Gente, não me conformo, porque nossos bichinhos é tão puro. Eu não consigo imaginar uma mãe que queima, que bate, um pai que abusa dos filhos. É muito cruel, sabe? Eu fico tentando entender a maldade humana, sabe? De judiar de uma criança, né? Então, assim, o reino de Deus é assim, uma dádiva de Deus. As crianças é uma dádiva de Deus. Então, quando a gente recebe uma criança, a gente recebe uma bênção de Deus, entendeu? É uma dádiva. E muitas pessoas não conseguem entender isso, sabe? Não, assim, né? Não conseguem receber uma criança bem. Como uma pessoa consegue maltratar uma criança? Então, isso é muito ruim, sabe? Quando eu vejo uma pessoa maltratar uma criança, eu fico transtornada. Não pode, de jeito nenhum. Por quê, né? Porque a criança, ela tem assim, ela é tão aberta, ela vem, mãe, então eu falo assim, mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Mãe, por que disso? Então, porque ele tá aprendendo. Eu tenho 4, né? Mas esse eu tenho quatro filhos, mas esse que vai fazer 4 anos agora, que tem 3, mãe, ele tá na fase de, mãe, o que é isso? Mãe, por que isso, né? Então é tão puro, gente. Então, assim, o reino de Deus, né, ele tem que ser recebido como a dádiva, puro como a criança, tá? É óbvio que não precisa de esforço humano, tá bom? As crianças, ela não tem esforço, ela não trabalha, ela não pega... Você pega uma criança de 2 anos, 3 aninhos, né? Então é tudo espontâneo, é natural, tá bom? Então as coisas do Senhor é natural pra gente entrar no reino. Então temos que ter um coração puro, tá bom? Sem esforço, porque não é por mérito que a gente vai entrar no reino. Não é por mérito, tá? Não tem mérito. Não fique achando que você vai entrar por causa de mérito. Porque o reino de Deus não é por mérito. É por obediência. Vamos lá, o jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar o céu? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Eita, meu Deus, meu pai. Nem sei se orei, segunda parte, que é tanta coisa. Senhor, deixa eu falar aquilo que eu quero, somente que eu tenho para falar aos nossos corações, que eu diminua, que o Senhor cresça. Jesus olhou para ele e o amou. Mesmo ele fazendo isso, né? Jesus diz aqui no vídeo, Jesus olhou para ele e o amou. Olha que coisa linda. Falta ali uma coisa, disse Jesus. Vai e vende tudo que você possui, até o dinheiro, e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Você acha, igreja? Isso é algo que tem pegado muita gente, porque dá dinheiro aos pobres. Como assim? Não quer, igreja. As pessoas não querem, as pessoas se apegam às riquezas desse mundo. Ninguém quer dar. A gente vê que hoje é algo que chega a ser assim, doído, sabia? Eu vejo com muita dor essa situação hoje no meio evangélico, tá? Porque as pessoas, elas não gostam de dar. Principalmente lideranças de igreja, elas querem ganhar, mas não querem abençoar. Aqueles que realmente precisam, assim, visitar os órfãos e as viúvas nas vossas necessidades. Gente que conhece de viúvas, de pessoas que precisam, criança, eles não dão. Eles só querem andar com... Olha, não vou nem entrar porque o canal não é pra isso. Mas que chega a me enoja. Agora, você imagine Deus como é que não fica. Se me enoja, imagine Deus. E aí, diz assim, diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muita riqueza. Então, ele fica abatido, igreja, ele fica triste, porque ele não quer abrir mão das suas riquezas, tá? A tristeza dele é vinculada ao bem material. E aí, Jesus diz pra ele assim:
Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas por que um camelo, né? É uma hipérbole também, tá? Porque é algo impossível a pessoa se deixar da sua vida, né? Da sua ganância, do seu tesouro, da terra, tá? Para querer a vida eterna. Tem gente que acha, ai não, morreu, acabou. Não, morreu, só tá começando. O espírito do engano que diz para você que morreu, acabou. É mentira. Morreu, está começando, tá bom? A morte é só um fim daquilo que verdadeiramente Deus vai ter para mim e para você. Ou a vida eterna, tá bom? Ou a perdição eterna. Não tem muito, é duas escolhas, tá? Então a gente vê que o problema desse jovem era a riqueza, tá? Era a riqueza que ele tinha. E os discípulos ficaram perplexos, perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para o homem é impossível ser salvo, claro que é. Né? Porque a salvação ela não é comprada com dinheiro, a salvação ela é conquistada, tá? Na nossa obediência, na nossa perseverança com Cristo. Porque ninguém nunca, tá? É impossível, porque a salvação é totalmente obra de Deus, tá bom? Então, não é inútil ao homem esforçar, tá? Para conseguir. Ele tem que renunciar, matar a carne para vivificar o espírito. Então, aí ele vai conseguir, sim, entrar no reino de Deus, tá? Porque o reino de Deus, ele é tomado à força. Então, igreja, a gente tem que ter sempre em mente isso, tá bom? Então, as pessoas muitas vezes não conseguem entender isso. E não dá para entender. Não dá. Não dá, porque só conhece as coisas de Deus, só vai reconhecer as coisas de Deus quem não é dessa terra. Quem não é daqui, tá? Então, é muito triste. E aí, então Pedro começou a dizer-lhe: não deixamos tudo para seguir-te? Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. É que Jesus diz para Pedro. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, filho ou campo por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, filhos e campo, como perseguição, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então, Jesus está falando: se você deixou tudo para seguir, você não vai perder não, meu filho, só tem a ganhar, tá? Porque Jesus, ele mostra que ele restitui, tá? Uma forma gloriosa. Então, assim, você tá perdendo? Aparentemente, a gente perde muito quando a gente serve o Senhor Jesus, né? Porque pro mundo a gente perde. Mas a gente vê que quando a gente perde pro mundo, a gente ganha. No mundo espiritual, tá? A salvação. Porque é algo que não depende de mim, tá? Não depende de você. Depende de Jesus. Sabe por quê? Porque ele conhece quem verdadeiramente é seu e quem não é. Não adianta, igreja. O Senhor conhece os seus. Não adianta. Você pode até enganar quem você quiser, mas o Senhor conhece os seus. Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Diz aqui no 32. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhe disse que haveria de lhe acontecer. E estando subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe do sacerdote e os mestres da lei, e eles condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Olha que coisa. Que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele estará. Então Jesus estava falando assim: não é os judeus que vai me matar, nem Herodes, é os gentios. Jesus sabia. Então, assim, deixando bem claro, tá? Que quem iria matar era os gentios. Então, Deus, ele sempre esteve no controle, tá?
Então, era algo que não tinha como eles achar que eles que iam matar. Porque na realidade, quem acabou matando Jesus foram os gentios, né? E não os romanos. Os gentios e os romanos que acabaram executando Jesus. Então, foram esse povo que executaram Jesus. E a gente vê que era algo já predito, tá? Então, a gente vê que pode parecer, ai, não, mas Jesus foi morto? Foi. E quem matou? Os gentios e os romanos. Não foram os judeus. Os judeus perderam essa, tá? Eles perderam e perderam feio. Ainda bem, né? Porque muitas vezes o homem acha que ele tá no controle, ele não tá no controle de nada. Quem tá no controle de tudo é Jesus. Assim, o pedido de Tiago e João. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhe faça? Perguntou ele. Ele respondeu: permita-nos na tua glória nos assentarmos uma à tua direita, outra à tua esquerda. Olha que pedido ousado. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo, porém vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Deixa eu ver quem tá ligando. Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder estes lugares. Pertence àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 12 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Claro, daí eu furo a zóia aqui. Mas eles achavam no direito, porque eles sempre estavam junto com Jesus, tá? Então, assim, não foi nem de espantar essa pergunta que eles fizeram, porque eu acho que eles tinham certeza que ia ficar, né? Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominem, as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Então, Jesus está nos explicando, igreja, né? Para ser importante, a gente tem que ser servo, tem que servir. O evangelho de hoje não ensina a servir, tá? O evangelho de hoje ensina a enganar a si mesmo, tá? Você é celebridade, tira foto, então você é importante. Tem 1000 seguidores, totalmente errado, tá? Jesus está ensinando para mim e para você que deverá ser servo. A quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Você tá entendendo? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O evangelho hoje é diferente, tá bom? O evangelho de hoje é: eu quero ser servido porque vocês têm que me servir. Isso não é verdade. O evangelho não nos ensina isso. Que nós temos que ser servidos, a gente tem que servir. O evangelho da mentira. Então, a igreja tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Porque Jesus diz assim: não cabe. Essa autoridade pertence a Deus, tá? Não pertence a ele. Então, Jesus, ele sempre sabia do lugar dele. Então, os outros provavelmente devem ter ficado indignados também, né? Então, Jesus ele derruba as estruturas dos valores desse mundo. Porque tem que ser humilde. Esse é o verdadeiro reino. Servir. Humildade, santidade, ser amoroso, né? Olha, os pastores de hoje é autoridade, é um povo soberbo. Olha, o que eu decidi está decidido, ninguém fala nada. A autoridade aqui só é sujeitar e a sua autoridade. E assim, vai que vai, né? O evangelho mentiroso. Que não é isso que Jesus ensina a mim e a você, né? Você acabou de ler. Diz aqui, já é 7:13. O cego Bartimeu recupera a visão. Então diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola.
Quando ouviu que era, olha só, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Então ele ouviu, tá? A gente sabe que quando a pessoa ela tem problema de visão, ela tem uma audição aguçada. E quando ela tem um problema de surdez de ouvido, ela tem a vista boa. Então, diz assim, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Igreja, ele conseguia reconhecer Jesus como filho de Davi. Ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele estava liberto para conseguir saber que ele era Jesus. Porque, com certeza, ele não via, é óbvio, né, que ele era cego. Mas ele ouvia. Então, conforme ele ouvindo, ele criando uma tamanha fé que só Jesus poderia abrir-lhe os olhos, tá? E Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Olha que lindo. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. E diz assim no 50. Lançando sua capa, olha só, para o lado, deu um salto e pôs-se em pé, disse a Jesus. Então, a capa era sinônimo que ele mendigava. O mendigo tinha que ter uma capa, tá? Então, ele lançou, tipo, tirou. Já tendo certeza da bênção dele. Que ele ia ser curado. O que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu veja. Quero ver. Vá, disse Jesus. Olha que coisa linda. Vá, disse Jesus. Sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então, assim, ele tinha certeza, igreja, que ele ia ser curado, que ele pega aquela capa e ele lança. Tipo assim, eu não vou mais usar isso. Isso aqui pra mim acabou. Não vou mais, né? E ele vai até Jesus e ele sai curado e começa a segui-lo. Então, a gente vê que esta fé dele era algo genuíno. Ele criou essa fé só de ouvir, né? Ele criou essa fé que Jesus era o único que poderia curar. E detalhe, aqui a gente vê que dá toda uma descrição, tá? E que ele era o quê? Filho de... Aqui, ó. Aqui, ó. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Então descreve quem que era filho. Então ele era o cego de nascença, provavelmente. Filho de Timeu. Então, assim, Bartimeu, né? Então, igreja, quando Jesus chama, ele já tira a capa. Mesmo cego, ele já lançou. Ixi, isso aqui já era. Tenha certeza. Lança, tá? Lança. Porque Jesus, ele tem uma grande obra pra fazer na tua vida e ele vai fazer. Somente creia. Não desista e persista. Que Deus te abençoe. Que você tenha um final de semana abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com a paz.